Canal Brasil, aqui cê vai imitar. Com o MC Melo, as dicas vão bombar. Escala o teu time e manda bem no cartola. Se liga no Tuf, vai imitar na hora. Tuf na cachola, Tuf na cachola, Tuf na cachola, Tuf na cachola, Tuf. Salve galera, vamos aí para a 17ª rodada. Hoje a gente vai analisar os jogos referentes à 17ª rodada. Eu vou apresentar um esboço de um time, porque na verdade esse time é o quê? Indicações de jogadores, de 12 jogadores aí para a rodada. Amanhã, na live, sim, vamos fazer os top 5, apresentar outros jogadores. Até agora o nosso desempenho está razoável pela rodada que está sendo, né? E estamos indo até que muito bem aí pela pontuação que a grande maioria está tendo. Então vamos lá, temos 10 jogos essa rodada, no meio da semana não tem jogos, tem jogos aí com Copa do Brasil, então vamos ter que tomar cuidado aí com escalações, muitos times devem poupar aí para a rodada, entendeu? Então vamos lá. E hoje também, em especial, queria fazer uma homenagem aí ao meu amigo Olindo, o famoso GB, né? GB, o gordinho do boi, né? Faz eventos maravilhosos aqui na região de Interlagos aí, com, com churrascos, né? Com festas aí na sua propriedade ali, perto da região de Parelheiros, né? E aí sim, aí é potência, né? Esse meu amigo aí, que é um amigo de longas datas. Valeu, lindo, um grande abraço aí. Vamos aí agora para as nossas apresentações. Vamos começar aí falando dos jogos, né? Então, opa! Primeiro jogo aí da rodada, a gente vai ter 3 escalações, que é Botafogo e Corinthians, Mirassol e Vitória, e Fortaleza e Red Bull Bragantino. Começando com Botafogo. Botafogo vai jogar em casa. Botafogo eu pus 1-0, galera, porque eu ando vendo uma dificuldade muito grande do Botafogo de marcar. Mas a mesma coisa está tendo com o Corinthians. E hoje a defesa do Botafogo é uma das defesas muito fortes aí no campeonato. Com isso eu vejo uma chance de SG por parte do Botafogo. Ofensivamente, o Arthur Cabral aí fez aquele golzinho, depois não fez mais nada. Montoro também não tem mostrado muito. O Arthur é o que está jogando um pouquinho melhor lá no ataque. Vamos ver se Savarino volta, né? Assim a gente vai poder ter uma melhor noção aí do que pode apostar aí no Arthur. Se Savarino vier, o Arthur Cabral aí pode ser uma boa para rodada. Defensivamente, eu acho que qualquer jogador da defesa por parte do Botafogo muito interessante para essa rodada. Vamos aí apresentar o jogo aí do Botafogo. Então, Botafogo jogando em casa contra o Corinthians nos últimos 3 anos, né? Perdeu apenas em 2022 e venceu os outros jogos, segurou o SG 2 vezes contra o Corinthians já. É, e no 2024 foi 2-1. Botafogo vem de uma sequência muito boa, apenas uma derrota nos últimos 10 jogos, vem de 4 SGs consecutivos. Corinthians vem cedendo alguns SGs aí nas últimas rodadas aí, mas não vem bem, né? Apenas 2 vitórias nos últimos 10 jogos. Tanto o Botafogo quanto o Corinthians têm jogos pela Copa. Agora, o do Botafogo é um jogo meio complicado. Do Botafogo é um jogo complicado, como o do Corinthians também. O Corinthians foi um clássico contra o Palmeiras. Então pode ser que o Corinthians venha bem misto aí nessa rodada para o jogo que vem aí no meio de semana. A gente vê aí que o Botafogo vem de grandes jogos, ainda não perdeu dentro de casa. O Corinthians vem de apenas uma vitória. Então, com isso, vejo o Botafogo super favorito com SG aí. Se Botafogo também não poupar, mas ele não tem muito o que poupar, ele deve fazer algum rodízio aí contra o contra o Corinthians. Além de que ele pega o Bragantino também dentro de casa pela Copa do Brasil, que favorece um pouco a ele. O Corinthians pega o Palmeiras. Hoje, na crise do Corinthians, eu acho que o Palmeiras é mais favorito do que o Corinthians para esse jogo. Aí temos Mirassol
e Vitória, né? Na teoria, né? Na teoria, o Mirassol muito mais favorito do que o Vitória para mim nessa rodada. Por isso eu coloco 2-1. O Mirassol vem fazendo grandes jogos, jogou agora contra o Ceará fora de casa, venceu por 2-0, segurou o SG, né? Contra o Vitória, o histórico dele já não é assim tão grande, acaba levando gols aí, já levou gols algumas vezes que jogou com o Vitória. Foram 3 jogos, um empate, uma vitória e uma derrota. Vitória também dentro de casa, fora de casa, ainda também não venceu. E o Mirassol vem numa ascendente. Então eu vejo que o Mirassol sim tem chance de SG e de vitória, tá? A chance de SG eu ponho 30%, porque o Vitória costuma azedar o caldo nesses jogos um pouco de times um pouco mais debaixo do escalão de baixo, né? Então o Vitória também precisa reagir. Mas existe sim uma possibilidade de SG por parte do Mirassol aí para essa rodada. Então vamos lá. Então o Mirassol, ó, nos últimos 3 anos, foi um empate de 0-0, uma vitória de 2-0 e uma derrota de 2-1. Né? Mirassol já segurou bastante SG, né? Nos últimos 5 jogos segurou 4 SGs. Jogando fora de casa já segurou 2 SGs nos últimos 10 jogos. E o Vitória apenas uma vitória aí contra o Bragantino nos últimos. Mas vem empatando aí seus jogos e cedendo muitos SGs também nos últimos 10 jogos. Nenhum deles tem jogo pela Copa do Brasil. E a gente vê aí que o Mirassol, o Vitória cedeu 2, 3, 4 SGs jogando fora de casa. 4 não, 5 SGs jogando fora de casa. E o Mirassol jogando em casa segurou o SG apenas 2 vezes. Por isso eu coloquei aí 30% e vejo sim uma chance muito grande do Mirassol vencer esse jogo. Se o Walter tiver no dia dele, né, a chance do SG aumenta aí para uns 40% aí nessa rodada. Vamos agora para o jogo de Fortaleza e Bragantino. Por que eu pus no vermelho? O Bragantino vem de 3 derrotas, né? Dentro e fora de casa. Fortaleza também vem lá na zona de baixo. Então a gente tem que ver aí que o Fortaleza vai jogar em casa, vai ter apoio da sua torcida. Acredito que o Fortaleza marque gol sim no Red Bull Bragantino, que é um pouco mais frágil na defesa. Se eu tivesse que dar um favoritismo aí, eu daria para o Bragantino pelo movimento do Bragantino no campeonato, tá? Apesar de que vem de 3 derrotas. Se eu não me engano, são 3 derrotas consecutivas. Vamos lá mostrar isso para vocês. Então a gente vê aí que o Bragantino, jogando dentro de casa, já venceu 3 vezes, 2 vezes o Fortaleza. Mas jogando fora de casa, Fortaleza venceu uma, venceu 2, empatou uma, né? Não perdeu ainda o Bragantino dentro de casa. Apesar do Bragantino vem de 3 jogos sem vencer, 2 empates com São Paulo, derrota por Vitória, derrota por Flamengo, né? O Fortaleza vem numa situação difícil, não vence há 10 jogos, foram 6 derrotas consecutivas, teve um empate somente com o Bahia. E além de que, né, o Bragantino tem jogo pela Copa. Então, por ele ter jogo pela Copa, pode poupar. Tá? Então, é por isso que eu coloco no vermelho. É um jogo também que a gente não tem grandes jogadores para apostar. Tá? Então, nesse pensamento, eu prefiro fugir dos jogadores de Fortaleza e jogadores do Bragantino. A gente vê que o Bragantino perdeu apenas 2 jogos fora de casa, né? Vem numa sequência, por isso meu pequeno favoritismo para o Bragantino. E a sequência do Fortaleza é horrível, né? Os 4 últimos jogos, 4 jogos sem vencer, os 4 últimos, né? Empatou um e perdeu 3 consecutivos. Então, eu acho que o Fortaleza deixa muito a desejar. Tá? Se a gente tivesse que mudar alguma coisa nesse placar aqui, seria 2-1 para o Bragantino. Mas é um jogo que eu prefiro fugir do que apostar.
Outro jogo que eu botei na faixinha laranja entre o amarelo e o vermelho é o do Sport contra o Santos. Por quê? Porque o Santos também fora de casa tá uma lástima, né? Não dá para confiar, não faz partidas boas, mas o Sport também tem uma dificuldade muito grande de vencer. Mas jogando em casa, vem de um empate, né, buscado ali na raça contra o Vitória. Isso pode dar uma motivação. Romarinho entrou voando, pode vir como titular. E a defesa do Santos, ela é muito frágil, né? Toma gols de bola aérea, toma gol de tudo que é jeito, comete pênalti. Por isso, eu vejo aí um empate com gols para ambos os lados, uma pequena chance de 10% de SG pelo Santos, pelo que o Sport vem oferecendo aí no campeonato, tá? Então vamos aqui para a gente mostrar agora sobre o esporte, né? Esporte Santos. Então, vamos lá. Esporte Santos. A gente vê aqui, ó, que os confrontos entre eles foram de três empates consecutivos nos últimos 3 anos e ainda uma vitória do Sport em casa contra o Santos de 2-1. Um empate de 0-0. A gente vê que o Santos vem de tem duas vitórias e duas derrotas. Em 10 jogos, perdeu 5, venceu 3, empatou 2. O Sport não conseguiu ainda vencer no campeonato, mas esse empate aqui contra o Vitória pode dar um up contra o Santos, apesar que o Sport em casa ó, empatou 0-0, perdeu para o Cruzeiro, né? Não dá para garantir. O Cruzeiro realmente era muito mais forte. Empatou com o Internacional dentro de casa, empatou com o Ceará dentro de casa, perdeu para o Botafogo por 1-0. Foi um jogo suado também para o Botafogo e conseguiu aí um empate aí contra o Vitória. Então isso me dá uma possibilidade de empates, talvez até sem gols para ambos os lados, mas eu acho meio complicado, porque com Neymar, Barreal, se vier Guilherme, e o Santos também não tem jogo por Copa, não tem nada, pode vir com seu time titular, isso ajuda muito. Apesar do Santos ter apenas 2 vitórias fora de casa, o Sport não tem e já cedeu alguns SGs aí, né? Para alguns times tipo Fortaleza, Cruzeiro, Bragantino, Botafogo. Então, também a chance de SG do Santos é bem possível aí, mas eu dou apenas 10%, tá? Porque eu não confio no time do Santos, infelizmente. Se eu tivesse que apostar em alguém aqui por parte do Santos, seria no trio de ataque, né? Barreal, Neymar e Guilherme. E o Brasão, né? Porque o Sport costuma mitar goleiros. Então o Brasão pode ser um cara interessante, pode ser o cara que mais vai pontuar nessa rodada pelo time do Santos. Aí temos Palmeiras e Grêmio. Pus no amarelo, não porque o Palmeiras não seja favorito jogando em casa contra o Grêmio, que é a pior defesa do campeonato, pior ataque, não tem feito quase gols no campeonato, mas pelo Palmeiras também ter Copa do Brasil contra o Corinthians na casa do Corinthians. Com isso, o Palmeiras, o Abel pode mistar esse time contra o Grêmio. Ele está razoavelmente bem no Campeonato Brasileiro e vai tentar pelo menos sair na vantagem contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Então a gente não vai saber muito quais são os jogadores que podem começar jogando ou não. Com isso, né, fica mais prejudicado o SG do Palmeiras. Vejo sim vitória do Palmeiras em cima do Grêmio. Pus um SG de 40% exatamente pelo motivo do clássico pela Copa do Brasil, que é um jogo que, se o Palmeiras perder lá, vai ter que virar o jogo no Allianz Parque. Se o Palmeiras levar um empate, a chance dele vencer no Allianz Parque é muito grande na forma que o Corinthians vem jogando. Então, eu acho que o Palmeiras vem misto para o jogo contra o Grêmio, se não vier reserva. Principalmente na zaga, tá? Sem Piquerez, pode vir sem Piquerez, pode vir sem Giai, pode ser o Mike, pode ser o Marcos Rocha, pode ser Mikael e outro,
No meio de campo pode entrar o Mestado. No ataque pode começar com Flaco Lopes. é, Facundo Torres pode jogar, mas eu acho que o time vem misto. E aí nós temos que tomar cuidado aí em relação a isso, tá? Vamos aqui mostrar que a vantagem do Palmeiras realmente é muito superior à do Grêmio, mas tem esse porém aí na rodada. Nos últimos 3 anos, né, o Palmeiras perdeu para o Grêmio apenas uma vez lá, né? Sempre leva vantagem, sempre tem vitórias, né? E às vezes até segura o SG. A gente vê que o Grêmio vem de 5 jogos sem vencer, mas marcou gols em praticamente todos, só não marcou contra o Aliança Lima. E o Palmeiras também vinha numa irregularidade, venceu agora os seus últimos 2 jogos, um jogo bom contra o Atlético e um jogo bom contra o Fluminense fora de casa. Isso dá ânimo. Mas é o que eu falei, ó, Palmeiras tem Copa do Brasil contra o Corinthians. Cuidado com isso, galera. Tá vendo? O Grêmio não vem levando gols de todos os times jogando fora de casa e às vezes até goleada, mas tem marcado também seus golzinhos. Como o Palmeiras teria essa vantagem de SG, né, se fosse com o time titular? Com o time reserva, né, que deve ser reserva ou misto, eu não confio no SG do Palmeiras, tá? Por isso amarelinho. São Paulo e Fluminense. Por mais que o São Paulo vá jogar no Morumbi, nós temos também a mesma coisa. Tanto São Paulo quanto o Fluminense têm jogos pela Copa. O São Paulo é um time que gosta de jogar Copa. O Renato é um cara que não gosta de jogar Copa, não liga para Copas, né? Ele prefere o Brasileirão. Então pode ser que o Renato não poupe tanto nesse jogo. E o São Paulo é vantajoso. Está no laranja? Tá. São Paulo tem chance de vitória contra o Fluminense? Sim, tem chance de vitória. Se fosse um placar justo, com time completo, eu daria até 2-1 aí para o São Paulo nesse jogo. Mas se vier também mesclado, mexer na defesa, mexer ali no meio de campo, né, fazer algumas mudanças, apesar do Crespo não ter muitos jogadores para isso, tá? Ele deve mexer, ter menos minutagem do jogador por causa da Copa. A mesma coisa o Renato, mas o Renato ainda tem umas mudanças em jogadores velozes que podem trazer sim algum resultado. E eu sempre acho que ambos marcam nesse caso aí entre São Paulo e Fluminense. Vamos lá para São Paulo e Fluminense no jogo. Que vê aí que nos últimos 3 anos o São Paulo empatou uma, empatou duas, venceu uma e venceu outra, jogando em casa. Então são 2 vitórias, 2 empates. Não costuma perder para o Fluminense. O Fluminense vem de 4 derrotas consecutivas. Cedeu SG em 3 das 4 derrotas que teve. O São Paulo nos últimos 5 jogos também teve 3 derrotas, um empate, apenas uma vitória, 2-0 contra o Corinthians. Então são jogos que a gente tem que tomar cuidado. Mas em casa o São Paulo não costuma perder. Perdeu apenas 2 jogos nos últimos 8. E o Fluminense fora de casa só venceu 2 nos últimos 8. Então a vantagem do São Paulo existe, mas é um jogo perigoso, né, para a gente fazer grandes apostas aí, principalmente defensivamente. Ofensivamente, é claro, apostar no Luciano dentro de casa é sempre bom. O André seria sempre aposta. Por parte do Fluminense, é o Cano. Se der sorte de ter um pênalti, é ele que vai bater, que a gente já sabe. O restante está muito difícil de escalar jogadores do Fluminense. Aí nós temos o jogo com maior possibilidade de SG junto com o Botafogo, né? Eu acho que Botafogo, Cruzeiro e Bahia são os melhores SGs para a rodada. Por que motivo? Cruzeiro dentro de casa ainda não perdeu, né? São 7 vitórias e apenas uma derrota. Já segurou 8 SGs em 10 jogos, nos últimos 10 jogos. O Vitória, o Ceará já cedeu 3 SGs nos últimos 3 jogos e 6 SGs no geral nos últimos 10 jogos.
Então a chance do SG, além de que com uma defesa super sólida aí por parte do Cruzeiro, eu pus 2-0, mas pode ser até uns 3-0 aí nesse jogo, né? Esse jogo, sim, acredito que Caio Jorge e Matheus Pereira vão fazer a diferença, né? Nenhum dos dois tem jogo pela Copa, então também tranquilo. Ah, não, o Cruzeiro tem jogo sim pela Copa em casa contra o CRB. Eu esqueci de marcar aqui. Mas mesmo assim, o time misto do Cruzeiro contra o CRB pode levar. A mesma coisa pode ser um time misto aí contra o Ceará, né? De repente ele pode entrar aí com o Eduardo, o Gabigol, né? Segurar o Matheus Pereira no banco aí pro CRA. Mas eu acredito que não, que ele vai fazer isso contra o CRB jogando em casa. Se fosse o jogo fora de casa, talvez fosse o contrário. Eu acho que temos que ficar esperto, claro, né? Ficar esperto, porque senão a gente perde aí cartoletas. É claro que o Cruzeiro super, né, não perdeu nenhum jogo nos últimos, super favorito. Ceará vem de 3 derrotas consecutivas. Ceará dentro fora de casa apenas uma vitória. Já cedeu SG em alguns jogos aí fora de casa, né? Cruzeiro costuma conquistar seus FGs fora, dentro de casa, né? Só tomou gols muito pouco. Então, o Cruzeiro super favorito aí para a rodada aí, com o meu ponto de vista, com 90% de chance de SG. Aí vamos aí para Internacional e Vasco. Um time que, nem o Vasco, que vem levando gol sempre, a gente tem que ficar esperto. Eu acho que o Internacional tem uma chance sim de vitória de pelo menos 2-1 aí nesse jogo contra o Vasco, tá? Eu coloquei 1-1 aí com 25% pelo histórico deles, tá? Por quê? Porque no histórico deles, né? No histórico deles são 2 vitórias por parte da Internacional e uma derrota, né? O Vasco só tem uma vitória fora de casa, mas vem mal, cara. Vem mal. E o Inter tem Copa do Brasil, como o Vasco também. Só que o Inter pode poupar. Pode ser que não entre o Alan Patrick, pode ser que ele segure o Borré e entre com o Valência, entra aí com o Tabata, então pode poupar até ali Bernabei, pode poupar o Aguirre. Então isso daí, para mim, prejudica um pouco a vantagem do Internacional, por ele ter Copa, né? Então vamos aqui para o jogo. A gente vê que nos últimos 3 anos, o Internacional ganhou uma e perdeu outra para o Vasco. O Vasco vem a 5 jogos sem vencer, mas tem 3 empates consecutivos aí, mas foram em casa. Fora de casa, ele tem uma derrota para o Botafogo, uma derrota para o Bragantino, venceu o Melgar e empatou com o Operário. Só que o Internacional tem um jogo super importante contra o Fluminense pela Copa do Brasil. É um jogo que merece poupar jogadores e ir com um time misto aí contra o Vasco, tá? O Vasco vai pegar o CSA fora de casa. Também pode fazer algum rodízio de jogadores, apesar de precisar melhorar na Copa do Brasil, no Brasileirão. Ele vai ter que escolher uma coisa ou outra. Mas o Vasco, se ele vier completo sobre o CSA, até o CSA lá, pode vencer. Já foi, está fora da Sul-Americana, não vai querer ficar fora da Copa do Brasil, que dá muito dinheiro. Então, é um jogo para a gente ficar aí atento aí e não tem assim grandes jogadores. Tem Veguete por parte do Vasco, que até pode ser poupado, como lá na parte do Internacional nós temos o Alan Patrick, que pode ser poupado também, e os 2 laterais. A gente vê que o Internacional em casa ele é mais regular e o Vasco fora de casa é uma lástima, né? Não vence. Aí vamos para Bahia e Juventude. Vejo o Bahia super favorito, mas é outro time que também tem Copa, né? E todos os times que têm Copa ainda tem que ficar com o pé atrás, porque a Copa do Brasil dá dinheiro. O Campeonato Brasileiro é só no fim. Copa do Brasil é por você ir passando de fase. Os times estão precisando de dinheiro. Então eu vejo sim um favoritismo do Bahia. Acho que o Bahia vence o Juventude por 2-0.
Eric Pulgar pode ser uma boa, Lúcio Rodrigues pode ser uma boa, Ademir pode ser uma boa, Luciano Juba pode ser interessante, tá? São jogadores de interesse aí. O próprio goleiro, né? Se for o titular também é interessante. Na zaga já não gosto de ninguém, né? O Jean Lucas também é interessante. Então, nós temos vários jogadores parte do Bahia interessantes contra o Juventude, tá? Que, principalmente para times diferenciados de tiro curto, o Bahia é uma boa aposta aí para essa rodada. Então vamos lá para Bahia e Juventude, né? Que a hora tá passando. Se tiver, ó, Juventude apenas um jogo, já cedeu uma renca de SG, um, dois, três, quatro, cinco, seis SGs aí em 10 jogos, né? Apesar do Bahia não conquistar muitos SG, também vem de 4 jogos aí sem vencer, né? Não é fácil, mas vai pegar o Retrô e se for com um time titular, com certeza vence o Retrô e já fica sossegado aí para a segunda fase da Copa do Brasil. Jogando em casa, a Bahia ainda não perdeu, segurou só 2 SGs nos últimos 7 jogos e o Juventude cedeu praticamente SG em todos os jogos e menos um jogando fora de casa. Então, são 7 jogos, cedeu um, dois, três, quatro, cinco. Em 6 jogos, cedeu 5 SG. Então a chance de SG do Bahia é gigantesca aí para essa rodada. Um outro jogo que eu ponho no amarelo, né? Por mais que o Flamengo esteja muito bem dentro de casa, eu também acho que segura o SG, mas tanto o Flamengo quanto o Atlético tem Copa do Brasil também. O Flamengo muito forte dentro de casa, ainda não apanhou, segurou o SG em praticamente quase todos os seus jogos dentro de casa. O Atlético tem muita dificuldade, apesar do Hulk voltar a marcar gols, por isso pôs 2-1 aí para a rodada aí. Então vamos lá. Flamengo aí. Flamengo dentro de casa contra o Atlético tem um histórico muito bom aí. São 4 vitórias, um empate, apenas 2 derrotas. São 6 jogos, 8 jogos em casa, venceu 6, perdeu apenas 2, né? É, quem é... Então, não costuma levar gol dentro de casa também, tá? Vai jogar aí, ó, com o Atlético, o próprio Atlético, ele vai jogar pela Copa do Brasil, Flamengo e Atlético. Então, os dois podem poupar jogadores, né? Podem esconder o jogo nesse jogo contra o Maracanã. Os dois podem esconder os jogos, né? E para poder ir de forma diferenciada. Ninguém vai se abrir aí nesse jogão. Um jogo até que na verdade deveria ser um jogo para pôr no vermelho, para a gente ficar atento demais. Agora, ó, o Flamengo são nos últimos 8 jogos foram 7 SGs consecutivos jogando em casa. O Atlético só tem 2 vitórias, né? São 2 derrotas jogando fora de casa agora, há pouco, consecutivas. Só conseguiu vencer o Ceará por 1-0, empatou com o Cruzeiro 0-0, venceu o Juventude por apenas 1-0, empatou com o Mirassol 2-2. Tem muita dificuldade de fazer gols. Então a chance do SG, sim, do Flamengo existe para essa rodada. O único problema é que a Copa do Brasil pode fazer poupar jogadores. Pode ser que o Pedro venha como titular, pode ser que não venha como titular, pode ser que venha a Cebolinha e não o Bruno Henrique. A Arrascaeta pode jogar só meio tempo. Defensivamente, né, vai ser mais difícil o Felipe Luiz mexer, por causa que não tem tanto jogador aí. Agora saiu o Wesley também. Deve voltar com o Vina na lateral esquerda, Varela para a direita. O Wallace William pode começar jogando, né? Não o Pedro. Então, eu acho que aqui, na verdade, a cor deveria ser o laranja e não o amarelo, tá? Então, isso é o que eu acho dos jogos aí para a 17ª rodada. Vamos aí agora, que a gente falou dos jogos, né? O timinho que eu apresento para vocês sempre. Aqui eu indico Caio Jorge, o próprio Hulk por estar batendo bolas e fazendo gols, né? É claro que a gente podia ter aqui o da Costa aí do Mirassol, seria uma ótima jogada, ou então jogar o Luciano aqui, o da Costa no reserva de luxo. Aqui eu fechei a Arrascaeta, Mateuzinho, Neymar e Alan Patrick, que hoje são os 4 meias mais interessantes da rodada. Aqui eu pus o Vitinho
e o Caio, porque são jogadores mais baratos, mas pode ser o Alex Telles, Alexandre Barbosa. Aqui eu pus o Vilauba, como pode ser o Fabrício Bruno. Aqui eu pus o William, como também pode ser o Kaique. O Cássio, o John e o Brazão, para mim, são os três melhores goleiros para a rodada. O próprio Marcos Felipe, também do Bahia, interessante aí para a rodada, né? Principalmente que tem menos chance de gols, esses são os três melhores aí. E eu pus o Luciano aqui como um reserva de luxo. Técnico para a rodada, eu acho que de todos mesmo, o melhor é o Jardim. Depois vem o Rogério Ceni aí. Temos o do Botafogo. Esses para mim são os quatro melhores técnicos para a rodada. Então é isso aí, galera. Uma boa rodada para você. Não esqueçam, ó, procure lá GB Gordinho do Boi no Facebook, Instagram, tá? É um carinha muito gente boa, muitas festas. Quem for aqui da nossa região, da região sul aqui, ou daqui de São Paulo, né? Vai gostar muito de aproveitar as festas deles. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. O Vida Carroça ao Brasil, aqui cê vai gritar.